Fala, fiel! Tudo bem? Passando por aqui nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, para atualizar as últimas do Timão, que ontem deu mole mais uma vez jogando em casa e deu de presente ao Flamengo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Torcemos, secamos os adversários e deu tudo certo. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, mas nós não conseguimos vencer o Internacional. Ao contrário, quase perdemos o jogo. Conseguimos um empate em 2-2, mas podemos até dizer que por sorte. Corinthians mais uma vez toma um gol aos 49 segundos do primeiro tempo. Uma cobrança de lateral, uma falta de atenção, uma falta total de entrar ligado na partida. E com menos de um minuto já perdíamos um jogo. Teve força para reagir? Teve força sim para reagir. Buscamos o empate com o Balbuena, depois de uma cobrança de escanteio, e o Gil que escorou de cabeça ali. E o Yuri Alberto, aproveitando uma falha do goleiro Daniel, colocou o Timão à frente. O torcedor estava animado, o torcedor estava confiante que iríamos vencer o jogo e poderíamos ter vencido. Mas, na minha opinião, alterações equivocadas do Vitor Pereira e também a falta de qualidade do banco de reservas, essa soma da falta de qualidade com as alterações, na minha opinião, equivocadas do treinador, acabaram dando ao Internacional a possibilidade do empate. E o Inter foi buscar o empate. Ao contrário do Vitor Pereira, que colocou 3 zagueiros, o Mano Menezes colocou jogadores que poderiam definir a partida, que poderiam fazer com que o Internacional vencesse. Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que o time caiu de produção, que as opções não eram as melhores do banco de reservas e, de fato, não eram as melhores. O Corinthians sofria e sofre demais com as peças de reposição no banco de reservas. Para complicar ainda mais, o departamento médico voltou a ficar cheio. Renato Augusto não entrou em campo, voltou a sentir dores na panturrilha e acabou ficando fora da partida. O Fagner, mais uma vez, sentiu dores na coxa e foi substituído pelo Rafael Ramos, que ficou 10 minutos em campo e também saiu com dores na coxa. Sendo o Bruno Mendes, improvisado na lateral, o nosso jogador ali que poderia tentar resolver o problema da lateral direita. Faltou criatividade, faltou um pouco mais de intensidade ao time do Corinthians. E, ao meu ver, as opções no banco de reservas e também as alterações equivocadas do treinador fizeram com que o time deixasse de criar no segundo tempo e perdesse a possibilidade de começar a semana como vice-líder do campeonato e diminuir a diferença para o líder para 6 pontos. Os adversários não fizeram a parte deles, mas nós também não fizemos. Agora temos uma semana de folga, como tivemos a semana passada. Próximo jogo é contra o São Paulo. E durante a entrevista coletiva, o técnico Vitor Pereira disse, ou não disse claramente, mas deixou ali nas entrelinhas a possibilidade de jogarmos contra o São Paulo domingo que vem, no estádio do Morumbi, com um time misto, com um time alternativo, já que no dia 15, 5 dias depois da partida contra o São Paulo, teremos Copa do Brasil, jogo que vale a final, né? Vale vaga na final da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, a possibilidade do Corinthians entrar com um time misto, segundo palavras do técnico Vitor Pereira, é muito grande. Ele disse que precisa de um time que esteja fresco, como ele gosta de usar o termo. E aí vai colocar em campo um time que pelo menos seja competitivo contra o São Paulo. O Corinthians pode, mais uma vez, tropeçar fora de casa, o que vem fazendo até de maneira recorrente. E, mais uma vez, se distanciar dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que no momento é o 3º colocado. Eu acho que uma semana livre de trabalho daria para recuperar alguns jogadores. Temos aí, repito, Renato Augusto no departamento médico. Duqueiroz vai voltar, estava apenas cumprindo suspensão. Mas Fagner, Rafael Ramos, esses jogadores seguem no DM. O Maicon ainda se recupera.
O Adson continua no departamento médico, Raul Gustavo no departamento médico, e as peças de reposição realmente são muito fracas e não tem muito como mudar o panorama de uma partida com o banco de reservas que o Corinthians tem atualmente. Não dá para culpar apenas uma pessoa. Não dá para culpar apenas o Vitor Pereira. Ele também é responsável, sim, pelos resultados. Mas a falta de empenho, muitas vezes, do time em campo, a falta de querer, muitas vezes, a equipe, isso somado à falta de qualidade e falta de opções no banco de reservas, faz com que o Corinthians seja cada vez mais um time previsível, um time que sofre para conquistar os 3 pontos. E um empate que para mim teve um sabor de derrota, tendo a possibilidade ali de assumir a vice-liderança, vencia a partida por 2-1, mas não conseguimos, não conquistamos os 3 pontos e desperdiçamos aí mais uma vez a oportunidade de encostar no líder, que hoje é o Palmeiras. Então, essa semana é uma semana de muito trabalho, é uma semana de recuperação. O Bruno Maziotti e os médicos do Corinthians terão muito trabalho pela frente para entender exatamente qual é a real situação do Renato Augusto, qual é a real situação do Fagner, do Rafael Ramos e de outros jogadores. O Corinthians sofre e sofreu durante essa temporada com problemas de lesão. E, mais uma vez, volta a ter o seu departamento médico cheio. O fato é que o Corinthians vem sofrendo com isso, mas também o Vitor Pereira não encontra dentro de campo uma maneira de fazer com que os jogadores que ele tem à disposição rendam aquilo que se espera. Quando o Corinthians vencia por 2-1, ele fez alterações que eu acho que não seriam necessárias. Talvez, claro, a substituição do Fagner, que sentiu dores na coxa pelo Rafael Ramos, e depois do Bruno Mendes pelo Rafael Ramos, tudo certo, é uma questão de contusão. Mas tirar o Juliano, que não fazia um primor de partida, mas também não vinha comprometendo, e aí você fecha muito o time, colocando jogadores como Rony, como Cantillo, que não são jogadores de criação, e que, ao contrário, às vezes facilitam a vida do adversário. Acho que a soma da falta de qualidade do banco de reservas, a falta de empenho dos jogadores em campo e as substituições equivocadas do técnico Vitor Pereira, eu acho que a soma disso faz com que o Corinthians acabe desperdiçando pontos importantes dentro do campeonato. Na minha opinião, daria, com jogadores recuperados fisicamente, para enfrentar o São Paulo com o time titular e completo, sim. O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi desde 2017. Já virou tabu. E se for com um time alternativo, tem grandes chances desse tabu ser mantido. Hoje à noite, às 9 horas, eu vou esperar vocês aqui no 12 em Campo. A gente vai repercutir tudo sobre a partida de ontem, sobre essa semana livre de treinos do Corinthians e sobre, claro, a partida contra o São Paulo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, ajuda o canal a crescer, se inscreva também aqui no 12 em Campo. Já somos mais de 14.500 inscritos em pouco mais de 2 meses e eu quero a sua inscrição para crescer cada vez mais. Valeu, meus amigos, espero vocês então 21 horas aqui no 12 em Campo. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.